Então, vocês viviam, então, de vender as coisas no mercado negro. Minha mãe, ela vendia coisa no mercado negro. E a gente traficava também, porque a gente era… Não, traficava não. Como é que é quando você consome? Contrabandeava? Não, a gente comprava frango no mercado negro. Então, a gente era… Um revendedor. Não, é pra comer mesmo. Você consumia o mercado negro também. Exatamente. Vocês vendiam algumas coisas e compravam frango lá. Exatamente. A gente comprava frango, enfim. Lá funciona desse jeito e para sobreviver a economia de Cuba, eles fazem isso, eles fazem essa vista grossa. Então minha mãe sempre foi muito empreendedora lá em Cuba. Usuário, eu lembrei a palavra, usuário. A gente era usuário de frango. Usuário de frango. Porque era proibido vender comida nesse mercado, assim? Não, era proibido consumir coisa que era ilegal. Porque, assim, as pessoas que vendiam esses frangos, se vendem ainda, trabalham em indústria e tal, e eles roubam do trabalho. Entendeu? E aí vendem no mercado. É um contrabando mesmo. Contrabando de mercadoria. Por exemplo, lá tudo é estatal? Não tem uma empresa privada? Nenhuma. Não tem. Agora eles abriram algumas brechas, mas não de empresas. É para casas, para você alugar para turista. E não é sempre. Eles abrem por um período e fecham. E aí abrem, depois que a economia começa de novo, e abrem de novo e fecham. Então não é todo mundo que tem como abrir esse negócio. E os impostos são altíssimos, então a maioria tenta ao máximo fazer ilegal. Claro. Exatamente. Mas isso é o maior estímulo, né? Além de tentar acabar com as leis do mercado, eles estimulam que as pessoas não façam nada por vias legais. Não tem como, né? Ninguém vai sobreviver se fizer pelas vias legais. Exatamente. Não faz sentido. Então, assim, você não sobrevive se não for dessa forma ilegal. Você como vender para ganhar dinheiro e também para consumir. Porque, assim, minha avó, meus avós moram lá ainda. E ela estava me falando, a cesta básica em Cuba é 5 ovos por mês por pessoa. Isso não dá pra nada. Isso eles recebem do governo? Da caderneta. Recebem não, né? Você compra. Gente, racionamento. 2021 ainda existe racionamento em alguns países. Tem pessoas que acham que é de graça, né? Que a ditadura dá ovo de graça. Não, eles compram. Então, assim, 5 ovos por mês por pessoa. Carne vermelha não é todo mês que tem. Frango não é todo mês que tem. Então, assim, na minha vida, eu passei a maior parte do tempo comendo frango. E eu era privilegiada. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Porque minha mãe mandava um dinheiro pra minha avó pra ela comprar uma caixa de frango. E aí, essa caixa tinha que dar pro mês todo. E era frango todo dia, frango todo dia. Seus avós estão lá ainda? Meus avós estão lá ainda. Então, deixa eu terminar a história. Daí, a gente pode até falar deles lá. Porque todo mundo pergunta por que ainda moram lá. Aí, ok, depois de 3 anos… depois de quase 4 anos, minha mãe veio pro Brasil. Ficamos com os nossos avós maternos. E aí depois… ela veio sem vocês? Sim. Eu achei que ela tinha trago vocês já. Não, minha irmã tinha 3 anos na época. E você 7? 9. 9. E aí depois de 3 anos, eles conseguiram tirar a gente de lá por reunião familiar, né? Tem essa lei aí de reunião familiar. Depois de muita burocracia, de muito dinheiro. Nossa, meu pai é um homem muito trabalhador, sabe? Eu tenho muito orgulho. E aí, depois desses 3 anos, eles conseguiram tirar a gente de Cuba. Meu pai conheceu a minha irmã do meio com 5 anos. Me viu com 12. E nesse tempo, minha mãe engravidou aqui, da minha irmã caçula. E não estava nos planos, porque imagina, um casal de imigrantes, sozinhos, assim, porque a família, né, parente, não ajuda muito. E com uma criança. Mas é sempre uma bênção, né, quando vem. E aí, acabou sendo uma bênção, porque ajudou a gente a sair de Cuba, tendo uma irmã brasileira. Então, eu falo que é um presente de Deus, a minha irmã caçula.